ver se consegue dar mais um golpe no Vasco, mais um golpe no quadro social do Vasco, mais um golpe na torcida do Vasco. Qual é o limite de vocês? Qual é o limite da pouca vergonha que é essa direção, da pouca vergonha que são vocês? E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando daquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E aí, esse desabafo aí do Sérgio Frias? Vamos trazer aqui uma parte, um corte que eu fiz lá da live no Casaca, onde esse desabafo aí, irmão, eu acho que representa a todo vascaíno em relação a essa situação aí da gestão e da SAF e da total incompetência que está sendo aí a gestão do Vasco da Gama. E vamos seguir o nosso vídeo falando um pouco de futebol. Ontem teve a seguinte informação e eu acho que isso mexe diretamente com o Vasco da Gama, porque a gente vai disputar a mesma competição aí, a Série B em 2022, nesse ano. O Douglas Costa vai ficar no Grêmio. Eu sei que muita gente aqui vai vir nos comentários: porra, Thiago, não joga porra nenhuma, não joga nada, só quer balada. Mas, irmão, eu acho que o Douglas Costa vai querer dar a volta por cima depois de um ano horroroso, e tenho certeza que o Douglas Costa, com a mão amarrada, com os pés amarrados, numa Série B, vai fazer a diferença. E aí eu coloco aqui, já fiz um vídeo sobre isso, pelos reforços que o Grêmio está trazendo. Acho que o Grêmio aí é um forte candidato, já tem aí, claro, no que a gente está vendo na montagem do elenco do Grêmio, é um forte candidato a já garantir uma vaga. A gente sabe que o futebol é ali dentro de campo, os 3 pontos vão ser conquistados ali dentro dos 90 minutos, mas o que a gente está vendo, a movimentação do Grêmio, é um time que vai vir muito forte e acho sim que já vai garantir uma vaga, e o Vasco vai depender aí de 3 vagas para a gente voltar à elite do futebol brasileiro. Com esse time vascaíno, você tem confiança nisso? Sinceramente, já falo aqui, me dói falar isso. Primeiramente, quero dizer que me dói falar isso, mas não tenho confiança nenhuma na montagem do elenco do Vasco. A gente viu aí as contratações, né? O Bruno Nazário, que já deu aí uma volta no campo ali, vai ser apresentado também, é jogador do Vasco. A gente está vendo também o Matheus Barbosa, que está muito próximo de acertar com o Vasco da Gama, mas é o que eu falei. Você pega o elenco do Vasco, a montagem do elenco do Vasco, você bota aí a camisa do CSA, com todo o respeito ao CSA, camisa do Guarani, camisa, sei lá, do Náutico, camisa de algum outro time aí, fala aí qualquer um que vai disputar a Série B, a gente não vê diferença nenhuma. Realmente a montagem do elenco do Vasco está muito parelha com os times da Série B. E isso me preocupa. Me preocupa, por exemplo, 2 jogadores que até teve um rendimento bacana no ano passado, que é o caso do Thiago Rodrigues e do Yuri Lara, mas foi no CSA. A cobrança aqui é muito maior. É muito maior. Então a única contratação, na minha opinião, que o Vasco fez, que os jogadores vieram de uma grande temporada, que é o caso do Thiago Rodrigues e do Yuri Lara, são jogadores que se destacaram em um time menor, em um time pequeno, de pouca pressão. Então, realmente estou muito preocupado com essa situação. Até ontem aqui no vídeo que eu fiz, mais uma vez eu questionando essa situação da montagem do elenco do Vasco, de o Vasco não fazer grandes investimentos. Veio aqui, eu tô sempre lendo o comentário da galera, né, pra trocar ideia, e teve ali 1, 2 que me questionaram: porra, você tá falando isso, mas o Vasco não tem dinheiro, quer que faça o quê? E aí que tá, mais uma vez, vou mostrar a imagem aqui que eu peguei no site da Mais Vasco, e tá aí, família vascaína, ó, planejamento estratégico, mais de 200 milhões em recursos para o Vasco anualmente. Claro, não é 200 milhões aí para o futebol, mas, porra, uma boa parcela e ajudar a gente a montar um elenco competitivo. Não esse time que a gente está vendo aí, esse time que é uma aposta, a gente não sabe o que vai acontecer. E, rapaz, tá difícil. Ontem eu vi lá a situação do Vasco, nos passadores de pano lá do Atenção Vascaíno, estão a todo custo aí tentando contratar um atacante que faça gol, porque a gente não sabe aí como vai ser o Raniel, e 2 jogadores foram oferecidos ao Vasco, 2 atacantes, que é o Getúlio, que eu disse aqui que não vejo com bons olhos, e também o Andrés Rios.
Interessante dizer que o André Rios já trabalhou com o Zé Ricardo no Vasco em 2017, né? Conseguiram aí juntos a vaga na Libertadores, mas também não vejo com bons olhos. Já não gostava do André Rios naquela época, agora o André Rios está com 32 anos, também não vejo com bons olhos. Então o Vasco aí, na minha opinião, falta zagueiro, falta atacante de lado de campo, falta um meio campo de criação, porque a gente sabe que o Nenê já está com 41 anos, então falta muita coisa no Vasco. Inclusive a gente vai ver aí, né, o Vasco vai fazer um amistoso no sábado e também aí no dia 20 ou 21 vai encarar aqui o Audax do Rio. Eu tô até com medo de ver esses amistosos aí com o elenco que o Vasco montou. Realmente tá triste de ver o futebol do Vasco, pelo menos os nomes. Então a gente torce muito para que o Zé Ricardo consiga encaixar aí os refugos e a gente consiga o nosso principal objetivo, que é subir para a Série A. E também vale dizer aqui, fazer um campeonato carioca decente. Já um ano foi 7º colocado, outro ano 5º colocado, tá na hora da gente disputar a final, tá na hora de disputar a semifinal, porque, porra, peraí, é o Carioca. Então a gente tem que fazer um Carioca decente também para pegar uma confiança também para a Série B, família vascaína. Vamos seguir nosso vídeo aqui falando da única saída da gestão, né, que eles estão com o tapa-olho, que é a SAF. E ontem o Osório deu uma entrevista aí ao jornal O Globo e eu quero destacar somente o seguinte, ó, vamos lá, ó, tá aqui, ó. A matéria destacou, de acordo com Carlos Roberto Osório, vice-presidente do clube, já ocorreram sondagens do mercado depois que o Vasco manifestou o desejo de aderir à SAF em novembro passado. E aí vamos abrir aspas aqui para o que o Osório falou, ó. É natural, uma vez que o Vasco, dos 5 clubes nacionais do Brasil, é o único que sinalizou esse desejo. E aí, é mais uma situação que eu quero colocar aqui com vocês, né? Como ele disse, os grandes clubes, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, os Mulambo e nós. Só o Vasco tá querendo aderir à SAF. E aí eu te pergunto, o Vasco nesses 20 anos, inclusive essa gestão, que já tem um ano aí à frente do Vasco, é referência, né? Na tomada de decisão, na gestão, nas escolhas. Porra, peraí, né, gente? Peraí, então, porra, dá pra desconfiar dessa situação. Porra, aí você vai falar, Thiago, mas eles estão com... Porra, o Corinthians é um grande exemplo, tá devendo aí muito mais que o Vasco. Muito mais que o Vasco, porque eles já têm estádio para pagar e não pensam nem um pouco em SAF. Então por que isso é uma situação boa para o Vasco da Gama? Não é, porra. Não é, dá para acreditar assim. É só ter uma pessoa capacitada, uma equipe executiva capacitada, confiar na força da torcida, né? Clube, torcida que há muito tempo não tem essa união, né? Foi com o Campelo, agora com o Salgado. Então sim, tem outras soluções para o Vasco. Inclusive, também quero trazer aqui o Roberto Monteiro, né, que através do seu Twitter falou o seguinte, ó, vamos abrir aspas aqui para o Roberto Monteiro. Brant nunca foi oposição. Salgado e Júlio jogam cortina de fumaça como se estivessem tendo consenso sobre a oposição sobre a SAF. A oposição, de fato, se manifestará em AGE sobre a venda. Não pense que venderão o Vasco a portas fechadas. Tá aí, família vascaína, mais um agente político aí se manifestando em relação a essa situação e que incomoda todo o torcedor vascaíno, né? Esse teatro que está se armando, o Júlio dizendo que é oposição, e a gente sabe que não é. Eles estão unidos e focados na venda do clube. E aí você acha que Salgado passa alguma credibilidade? Que Júlio passa alguma credibilidade? E será que essa é a saída para o Vasco de duas pessoas que não têm credibilidade alguma no clube? Esse é um grande ponto. E aí, para finalizar o nosso vídeo, eu acho que vale a pena assistir, porque eu estava acompanhando ontem a live do Casaco e falei, cara, tem que trazer esse corte aqui, porque foi um desabafo de um vascaíno que representa a todo vascaíno. O Sérgio Frias desabafou e eu acho que vale a pena acompanhar, porque ninguém aguenta mais essa situação. Eles não têm capacidade, né? Prometeram e não cumpriram porra nenhuma e agora quer vender o Vasco? Não é bem por aí, porque a gente tem saída. Se Cruzeiro e Botafogo não tinha para onde correr, o Vasco tem uma solução de um vascaíno. Não vamos correr o risco aí de alguém comprar o Vasco que não seja vascaíno. Solução de um vascaíno que aí batalhou por 2 anos para trazer soluções para o clube e a gente vai perder por vaidade, por incompetência de uma gestão. E aí o Sérgio Frias aproveitou para dar esse desabafo aqui que vale a pena assistir. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto.
e é muito bom ser Vasco. Porque eles sabem perfeitamente que o Vasco tem jeito, eles sabem perfeitamente que o Vasco vai ser arrumado, mas que não é por eles. Como não vai ser arrumado por eles, eles preferem destruir, eles preferem vender. A grande bronca deles é que eles sabem que os outros são competentes e eles não são. Até mesmo o oferecimento dado pelo candidato vencedor na última eleição, Luiz Roberto Levinciano, eles recusaram. Por que eles recusaram? Porque sabem que vai arrumar. E se arrumar, fica ruim para eles. Esse é o grande ponto. Existem inúmeras pessoas com capacidade de resolver o problema que vocês criaram. Em 10 anos e meio, vocês aumentaram em 600 milhões a dívida do Vasco. E há muita gente para trabalhar, para limpar toda a sujeirada que vocês fizeram. Agora, vocês, a partir de um golpe, buscando via Conselho Deliberativo, ver se conseguem dar mais um golpe no Vasco, mais um golpe no quadro social do Vasco, mais um golpe na torcida do Vasco. Qual é o limite de vocês? Qual é o limite da pouca vergonha que é essa direção, da pouca vergonha que são vocês ao longo desse período todo? O Vasco não está à venda e nós vamos brigar por isso o tempo inteiro, porque sabemos que tem solução. E essa solução está exposta hoje na mesa da direção do Vasco, que, segundo o seu Carlos Roberto Osório, o projeto está lá dentro do Vasco, dentro da direção do Vasco. E tem que deixar quem tem competência para tocar o projeto que o toque. E não fazer esse movimento absurdo. E com mais um detalhe para finalizar. Montem um time decente. Montem um time decente. Não levem o torcedor do Vasco ao desespero. Não queiram levar o torcedor do Vasco ao desespero para justificar a venda. Tenham competência, capacidade, montem um time decente. Falem com o Zé Ricardo que não é assim que se fala do Vasco. Falem com o Zé Ricardo que se ele quiser treinar o Vasco, eu acho que é clube grande. Se vocês transformarem o Vasco em clube pequeno, falem para ele que ele é grande, apesar de vocês.